Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rita Contarelli, apresentadora aqui do Caras Bem-Estar e gestora da TV Caras. E hoje eu entrevistei a doutora Suelen Martins para falar de um assunto que é extremamente importante, que são os vários tipos de cânceres que mais atingem as mulheres. Nós conversamos sobre câncer de mama, de pele e outros tipos também que eu tenho certeza que vai ser muito importante para vocês acompanharem. Então continuem por aqui. Primeiro, doutor, eu quero muito te agradecer por estar aqui hoje conversando comigo, porque a gente até comentou, né, antes, que esse assunto é um assunto extremamente importante, que eu tenho certeza que muitas mulheres ou até os familiares vão levantar assim, acender uma luzinha e entender que está na hora de se cuidar mais. Com certeza. Então, muito obrigada por estar aqui, estou bem ansiosa para a nossa conversa. Eu que agradeço. E é aquilo, se a gente conseguir plantar uma sementinha aí, né, em cada um de vocês, isso já é muito válido. Ai. E aí, pra gente começar, nós estamos aqui para falar dos cânceres que são mais comuns entre as mulheres. E acho que o melhor jeito possível para iniciar essa conversa é você falando um pouco quais são esses cânceres que são os mais frequentes e por que nas mulheres. Sim. A gente tem, né, a frequência do câncer, ela é sempre atualizada pelo nosso Instituto Nacional do Câncer. E hoje a gente tem aí uma estimativa cada vez mais crescente de diagnósticos, né? Tanto diagnósticos iniciais, que isso é muito bom, a gente acaba curando muitas mulheres, aquelas que conseguem fazer os exames precocemente, mas também diagnósticos um pouco mais avançados. A gente tem como aí uma listinha de maior incidência os tumores de pele, né? Os tumores de pele são os grandes campeões, tanto em homens quanto em mulheres. E quando a gente passa aí para os tumores em mulheres, a gente tem aí o câncer de mama, em segundo lugar. A gente tem o câncer coloretal e o câncer de útero, né? De colo de útero. Então, dentre todos esses, a gente tem tumores muito preveníveis, né? Que a gente pode evitar, que a gente pode fazer detecção precoce. Então, é muito importante que a gente, por mais que diagnostique bastante, que a gente consiga curá-los de uma forma, né, com diagnóstico precoce. E isso é uma coisa que a gente até comentou, né, sobre... Eu falei que eu tenho casos na minha família que já é de diferentes tipos de câncer e mesmo assim eu não me cuido. E isso eu imagino que as pessoas lá de casa também tenham muitas questões assim, se identifiquem. Então eu acho que é essencial a gente ter essa conversa e esperar mesmo que o pessoal de casa passe a procurar. Por especialistas. E aí, pra gente começar, então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre o câncer de pele, que foi o primeiro que você comentou. Sim. Queria entender um pouco dos sintomas, acho que acaba sendo muito comum tanto para homens quanto para mulheres. Sim. Mas queria começar com os sintomas mesmo. Quando que a gente percebe que há algo que está sinalizando que a gente deve procurar por um especialista? Assim, a pele, ela é bem delicada, né? É nosso maior órgão, então a gente precisa ver a nossa pele, né? Nem toda parte, nem toda região ela é visível. Então tem a região dorsal, né? Então tudo isso acaba dificultando a gente visualizar uma lesão diferente. Mas a gente precisa se olhar, né? A gente tem um espelho, a gente tem um companheiro, uma companheira, então isso é bem importante, ver uma lesão nova. Surgiu uma nova pinta, não precisa ficar alarmado, né? Observar, né, se essa lesão tem algumas características da lesão de pele que chamam um pouquinho mais atenção, tá? É claro que qualquer dúvida, procurar um especialista, que é o dermatologista, né, que ele pode ver com uma lupa de maior amplitude e analisar melhor essa lesão. Mas principalmente a irregularidade, né, a simetria das bordas, diferença de cores, né, uma lesão que possa ter um sangramento, mais coceira, descamação. Então, algumas características aí, que ela está crescendo, está evoluindo, tudo isso chama um pouquinho mais atenção para procurar um dermatologista, né? E ficar de olho, sentiu que está alguma coisa diferente, também procurar, né? Ter uma opinião de um especialista. E quando você fala de crescer? É crescer, por exemplo, para os lados, ou também vale quando a pinta ela é maior, se eleva também. Sim. Tanto na lateral, né, como também profundidade é mais difícil de visualizar, mas às vezes a gente sente que ela tá ficando mais grossinha para baixo ou para cima mesmo, a elevação. Você também pode ter que ficar atento. E a gente escuta muito as pessoas falarem sobre protetor solar e sobre diferentes tipos de prevenção. Mas eu queria que você me contasse, assim, o que é realmente válido
o que não é, porque, por exemplo, até em relação a as luzes de LED, já ouvi muito da importância de usar protetor solar. Exatamente. Então, não é porque não precisa morar na praia e quando ir para a praia e piscina usar o protetor solar. Ele é importante todos os dias, né? Essa luz, ela é artificial, ela tem menos raios, né, de ultravioleta mais danosos, mas também tem. Né? Então, se a gente é exposto o dia inteiro a essa luz, é importante que a gente utilize a proteção solar, o protetor solar todos os dias, né? Cada pele, tonalidade, tudo tem uma indicação de um número de proteção solar, né? Que a gente tem aqueles vários números, mas no dia a dia, nem que seja um número um pouquinho menor, é importante ter essa proteção. Em todas as áreas que a gente fala fotoexpostos, aquela área que não está coberta pela roupa. E além do protetor solar, tem alguma outra forma de prevenir esse câncer? É o protetor solar mesmo, Que né? ganha... A proteção tanto do filtro quanto das roupas. Então, às vezes, você vai na praia, num horário muito quente, se puder usar aquela proteção com a roupa, o boné, o chapéu, tomar bastante líquido, isso é bastante importante. E hidratar a pele também, né? Após a exposição solar ou no dia a dia mesmo também é bem importante. E outra coisa que eu não falei é retocar o protetor solar durante o dia e também, principalmente quando está exposto, né, no sol, na praia, na piscina. Tem que fazer o retoque aí a cada 3 horas, é bem importante. E aí, por exemplo, esses protetores solares que têm base, eles são válidos também ou eles não têm a mesma eficácia? São válidos também, né? Ele só tem uma misturinha aí com a maquiagem, mas ele tendo a proteção solar, onde ele está sendo aplicado, está sendo válido. Legal. E esse comentário de repassar é muito importante, porque a gente sempre vai na praia, entra na água, sai da água e esquece de repassar, né? No dia a dia, mais ainda. Com certeza, é importante porque a gente tem um período de proteção, né? Então, precisa retocar para manter a proteção adequada. E você comentou de caso a gente note algum sinal, ir num dermatologista. Indo num dermatologista e percebendo que tem alguma coisa errada ali, né? Que não é saudável e que tem algo a se preocupar. Como que é feito o tratamento? Como que normalmente a gente segue com esses casos? As lesões, né? Quando existe uma suspeita realmente de uma lesão possivelmente maligna ou até mesmo quase certeza, é feita uma biópsia. Né? Então, o dermatologista ele faz uma pequena cirurgia, retira essa lesão e essa lesão é mandada para o patologista avaliar. E ali a gente vai saber se era um câncer de pele, se não era, as margens desse tumor, isso é bem importante a gente saber, uma vez que retira, a gente vai ter que ver se tem uma margem de segurança. Né? Algumas vezes a gente precisa reexpor o paciente a uma abordagem de ampliação de margem, até para um nível de segurança oncológico ser mais adequado. E quando você fala, por exemplo, dessa margem, por exemplo, tem a pinta e aí seria o que toda a parte que está em volta dela para não correr o risco de mesmo ter alguma célulazinha ali do lado. Ali. Exato. Entendi. Essa parte é bem importante. E a gente recebe esse resultado com o nome do câncer, que a gente tem vários tipos, né? Tem os mais comuns, é o carcinoma espinocelular, o basocelular. E a gente tem um que é menos comum, mas é o mais agressivo, que é o melanoma. E esse melanoma a gente tem que ter outros cuidados, além da ressecção, avaliação de linfonodos, avaliação de doença mais sistêmica, que é mais preocupante um pouquinho. E aí, até aproveitando isso que você comentou desses tipos diferentes de câncer de pele, tem alguma característica física ou até hereditária, algo assim, que pode facilitar com que a pessoa tenha algum tipo ou outro? Ou isso não faz assim, diferença? a pele mais branca, né? Aquela que acaba tendo mais lesão de pele, né? Ela tem uma tendência de ter, mas a gente tem a questão hereditária, genética, então quem tem uma história familiar mais importante tem que tomar mais cuidado mesmo, tá? São raros os tumores hereditariamente, né, genéticos, mas existem, né? E se você tem uma história familiar muito importante, você tem que ficar um pouco mais atenta a qualquer manchinha e até mesmo ter aí uma frequência de idas ao dermatologista também mais frequente. Porque daí ele consegue visualizar pequenas lesõezinhas e já removê-las. Muitas vezes a remoção é curativa, né? Já trata o problema da raiz ali mesmo. E é essencial que faça isso o quanto antes, né? Porque
hoje em dia a gente vê que tem, por exemplo, mapeamento de pintas, várias Sim. coisas assim, que se a gente fizer isso logo, pode evitar problemas muito mais sérios no futuro. Exatamente. E doenças, né? Lesões avançadas, Sim. tratamentos de doença mais graves, incuráveis. Então a gente pode pegar no comecinho. E o câncer de pele, ele é, como a gente até comentou antes, ele é muito comum tanto em homens quanto em mulheres. Mas um câncer que a gente sempre fala muito, 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 sempre voltado para as mulheres, é o câncer de mama. Sim. E aí eu queria fazer esse geralzão, como a gente fez sobre o câncer de pele, mas sobre o câncer de mama, primeiro começando com sintomas. Então, o câncer de mama não necessariamente vai ter um sintoma, né? Então, para a gente detectar ele bem no comecinho mesmo, é importante fazer aquele exame de mamografia, né? Aquele exame de rastreamento precoce, que nele a gente detecta microcalcificações, lesões muitas vezes imperceptíveis até para um médico bem experiente na palpação. Então, se a gente detectar uma lesão, com certeza precisa procurar, né, um ginecologista, um mastologista ou um oncologista, tá? O que seria essa detecção? Um nódulo, né? Uma alteração, uma irregularidade na mama, às vezes alteração na pele, né? Então a gente fala que uma pele um pouco mais engrossada, casca de laranja, um tom assim bem mais podorange que a gente fala, secreção alterada pelo mamilo. Também pode acontecer, ou clarinha, ou sanguinolenta, são sinais, geralmente de uma doença até um pouquinho mais avançada na mama, mas a gente precisa ficar de olho. Mas o ideal mesmo é que a gente não detecte, que a gente faça exames de rastreio e se tiver alguma coisa é algo bem pequenininho mesmo. E até falando sobre o exame, eu já ouvi muitas pessoas falando sobre, por exemplo, como que eu posso dizer isso? Como identificar que tem algo errado e não estou menstruada e meu peito, eu senti uma bolinha e é algo normal, já ouvi muitas pessoas falando sobre algum gânglio que está inflamado, alguma coisa assim. E eu realmente vou ser bem sincera, eu nunca tinha parado para pensar sobre, mas eu acho que é uma dúvida que muitas pessoas têm. Tem alguma diferença? Isso realmente pode acontecer? Você sentir que há algo ali e não ter nada a ver com... Com certeza. Nem tudo que está alterado na mama que a gente palpar é câncer, né? Então isso é bem importante. Quando a gente está naquela fase pré-menstrual e durante a menstruação e nos dias depois, a gente tem uma mama um pouquinho mais aumentada, mais glandular. Então a gente muitas vezes pode notar a saliência de glândulas, né? E quem é leigo não sabe muito a diferença, né? Do que é uma glândula, do que é um cisto, do que é um nódulo. E isso pode chamar um pouquinho mais atenção. Os linfonodos, que são essas ínguas embaixo do braço, também podem ser perceptíveis em lesões benignas, né? A gente teve aí durante a Covid e as vacinações, vários linfonodos aumentados que eram secundários à vacina e não era nada mais grave. Então, por isso que, assim, não se alarme, mas procurem especialista também no caso da mama, para a gente fazer o exame adequado e se precisar fazer uma investigação mais detalhada, a gente vai fazer. E em relação à prevenção? Há alguma forma de realmente prevenir, além de fazer o autoexame e tudo mais e se conhecer mesmo, né? Porque aí acaba não sendo uma prevenção, é um diagnóstico precoce, né? Sim, é muito importante. A prevenção é aquilo que a gente pode fazer por nós mesmos, né? É cuidar da saúde, eu falo, não é papo de médico, é muito sério. A gente já tem estudos, né, científicos que comprovam a proteção que né, a gente ter uma dieta balanceada, a gente diminuir a gordura, os ultraprocessados, fazer atividade física regular. Então é muito importante evitar a obesidade, né? A obesidade vem crescendo assim o tempo inteiro ao longo dos anos e isso aumenta o risco do câncer de mama, câncer de outros tumores também. Então a gente ter esse equilíbrio é muito importante, né? E isso reduz. A gente tem aí redução de 30%, 40% de risco de câncer em fazendo isso, assim. É cuidar da gente, né? É o que eu falo, tudo que a gente come, tudo que a gente bebe, tá indo pro nosso corpo, para as nossas células. A gente tem que cuidar delas. E é uma coisa que é essencial, que às vezes parece até um pouco batido, mas alimentação, a gente descuida tanto, mas na verdade, se a gente come bem, o que a gente está colocando para dentro é o que
pode mudar a nossa vida ao longo de todos exatamente. Os anos, né? Então é uma tecla que mesmo a gente já martelando muito, tem sempre que continuar sempre. falando. Né? Tanto na prevenção primária, que é evitar ter um câncer, quanto da secundária, ou seja, as pacientes que já tiveram câncer, não querem ter novos tumores, é bem importante que elas tenham aí as rédeas da saúde, que eu falo, né? Cuidar da sua alimentação, do seu corpo, porque reduz mesmo o risco de recidivas também. Então é muito importante. E falando em câncer de mama ainda, qual que é a relação da amamentação com o câncer de mama? Já ouvi muitas pessoas falarem que é até uma forma de prevenir, que acaba sendo muito bom para evitar um possível câncer. Sim. A amamentação ela é protetora, né, do câncer de mama. Então a gente tem dados também científicos que mostram que quanto mais tempo consegue amamentar, a mulher consegue amamentar, né, o seu bebê, essa fase hormonal da mulher é protetiva para as glândulas e para a oncogênese aí pro câncer de mama. Então, quem puder amamentar, né, a gente sabe que existem dificuldades também de amamentação, eu tive também dificuldade, então eu conheço muito bem, mas quem puder amamentar é muito importante. E aí as mulheres que já tiveram câncer e vão ter filhos no futuro, como que é a amamentação para elas? Não tem problema nenhum, né? Se ela não está em tratamento, né? A gente libera a paciente para amamentar, né? Com a segurança necessária. Então é importante a orientação, qual momento do câncer aquela paciente está, se ela já fez um tratamento, se ela está em vigência. Então tudo isso é muito bem conversado, mas ter tido um câncer de mama não é impeditivo nem para ela ter um bebê, e muito menos para ela amamentar esse bebê. Nossa, isso eu acho que é essencial pontuar, porque a amamentação é o sonho de muitas mulheres, assim, quando fala em maternidade. E eu acredito que muitas pessoas tenham medo de amamentar, sabendo que passaram por um diagnóstico de câncer e tudo mais. Então, para as mamães que estão assistindo, dá super, né? Com certeza, né? Planejamento é bem importante, a gente planeja desde antes da paciente começar um tratamento, né? Muitas vezes a gente pede para fazer uma congelação de óvulos. Então, esse background, essa coisa que a gente faz antes do tratamento é muito importante, né? Legal. Para cuidar e pensar que ela vai ter uma longa vida e que mais para frente ela pode querer ser mãe, que naquele momento às vezes elas não pensam. E a gente precisa pensar por elas. Então, às vezes, falar do congelamento, existem medicações protetivas para o ovário, né? A gente tem um momento adequado para, às vezes, interromper o tratamento para que elas possam gestar. Então, existe toda essa conversa para a mulher e é muito importante que conversem, né, com seus médicos, porque é possível, sim, em muitas situações, tá? É claro que tem casos e casos, mas em muitas situações é possível sim. Nossa, eu sou suspeita pra falar, porque nesse assunto eu tenho uma bebezinha, né? Bebezinha. Ela vai fazer 3 anos e eu ainda amamento. Então, pra mim, essa é sempre uma questão que eu acho que é legal pontuar com o pessoal de casa. E aí, ainda sobre o câncer de mama, sobre o tratamento. Como que normalmente é feito? Porque tem 1000 estágios que... Não 1000, né? Mas tem vários estágios que o paciente pode chegar. Então, assim, primeiramente, né, quando a gente faz o diagnóstico do câncer de mama, ele é feito através de uma biópsia, que é um pedacinho desse tumor. E a gente vai saber o tipo do câncer de mama, tá? Então, dependendo do tipo de câncer de mama, por menorzinho que ele seja, ele pode ter uma característica biológica, ou seja, ele ser mais agressivo, menos agressivo, tá? Não necessariamente ele tem uma doença mais avançada, mas ele pode ser mais ou menos agressivo. Em alguns momentos a gente precisa, juntamente com o cirurgião, que é o mastologista, né, definir uma estratégia de tratamento mais adequada. E isso é muito importante porque isso muda o futuro, tá? Então a gente começar o tratamento certinho é muito importante. Então, algumas vezes a gente precisa de tratamentos antes de uma cirurgia. Muitas vezes ela pode ir direto para uma cirurgia e fazer um tratamento depois. Esses tratamentos ele inclui tanto a quimioterapia, né? Imunoterapia em alguns casos, tá? Hoje em dia a gente já é uma realidade que a gente consegue atribuir, é um tratamento muito bom, né? Que faz as pacientes viverem mais e melhor. Tem a parte hormonal, a hormonioterapia. A gente tem drogas-alvos, drogas específicas para algumas mulheres que têm mutações genéticas,
né? Geralmente BRCA1, BRCA2, que são genes muito frequentes no câncer de mama. Não são tão comuns, mas são frequentes. Então a gente precisa entender quem é essa mulher, qual é esse câncer e fazer aí uma estratégia de tratamento certinho. Doutora, outro assunto que eu acho que é importante a gente falar também é sobre o câncer de colo de útero. Aí voltamos para a mesma coisa. Sintomas, tratamento, prevenção, como que funciona? Bom, o câncer de colo de útero é um câncer que também a gente tem exames de prevenção e detecção precoce, que é o Papa Nicolau, né? Que todas as mulheres, assim que começa a vida sexual, devem fazer, né? É feito no próprio posto de saúde, né? No sistema público, em consultório, no sistema privado. E ali a gente consegue detectar algumas células alteradas, né? Assim que detecta alguma célula e também alguma alteração visual que o ginecologista possa avaliar, a gente faz uma biópsia, né? E nessa biópsia a gente detecta se tem ou não um câncer. Hoje em dia, né, a gente tem uma coisa muito importante para a prevenção do colo do útero, a vacina do HPV disponível para tantas pessoas e a gente consegue prevenir, né, uma infecção pelo vírus do HPV tomando a vacina. A vacina, ela elimina, né, a contaminação do vírus, impede com que ele se torne uma infecção dentro do corpo daquela mulher e do homem também. Então, é bem importante porque são os principais vírus que causam aquela lesão, primeiro a lesão pré-maligna para depois causar o câncer. Então, são algumas fases ali da lesão do colo do útero que a gente evita, né, se a gente toma vacina. E aí, falando um pouco sobre as vacinas, a gente sabe que a idade que normalmente tem a campanha e tudo mais é por volta dos 15 anos. Como que funciona assim? Tem muito problema se for muito depois? A pessoa tem que tomar na época que ela está iniciando a vida sexual? Não tem nada a ver? Como que é? O ideal é que seja mais precoce, antes que comece a vida sexual, né? Por isso que a gente recomenda, né, até 14 anos, de 9 a 14 anos no posto de saúde, né, que está disponível, tanto para meninos quanto para meninas, tá? Lembrando que o HPV é um vírus que ele está além da relação com o câncer de colo de útero, também com o câncer de pênis, né, com câncer de canal anal, cavidade oral, alguns tumores têm relação com o HPV, então ele protege tanto os meninos quanto as meninas em relação a essa infecção. Então, quanto antes esse ou essa paciente tomar, melhor, antes de ter a vida sexual. Por quê? Porque a gente já consegue ter uma imunidade contra o vírus, né, completa ou parcialmente completa, quando vai ter contato inicial com o vírus, que é quando tem a vida sexual. Então, quando ele tem o contato, ele já se defende e não se infecta com aquele vírus. E aí, sabendo de tudo isso, só que como prevenir? Além de pensar nas vacinas e tudo mais, porque não deixa de ser uma forma de prevenção, né? Qual outra forma que nós podemos fazer para prevenir esse câncer? Então, esse câncer, ele está relacionado com o vírus, mas ele também está relacionado com a nossa imunidade, né? Então, cuidar da saúde e deixar a imunidade muito boa. Então, mais uma vez, a gente fala em relação a cuidar da alimentação, da atividade física, do sono, né, da saúde mental. Então, tudo isso permite com que a gente tenha um equilíbrio no nosso organismo e as nossas defesas fiquem melhores em relação ao vírus, né? Então, isso é muito importante, a questão higiênica é muito importante também, né? Ter a regularidade de idas no ginecologista, né? Para que ele veja lesões pré-malignas, porque antes de virar um câncer, primeiro é uma feridinha, depois vira uma lesãozinha que a gente chama NIC, que é pré-maligna. Então, isso tudo pode ser removido antes de que vire aí um câncer mesmo. E depois de já ter virado, como é feito o tratamento? Isso depende muito do tipo do câncer também, né, da célula que está sendo acometida e do estadiamento, ou seja, do avançar da doença, tá? Então, isso vai desde uma conização, ou seja, tirar só um pedacinho do colo do útero. Alguns tratamentos a gente faz somente radioterapia, né, no colo do útero, com ou sem quimioterapia. Alguns tratamentos são necessários mesmo fazer a cirurgia, né, da retirada total do útero e do colo do útero. E alguns tratamentos a gente vai direto para o tratamento sistêmico com quimioterapia. E hoje em dia também já é uma realidade o uso da imunoterapia associada em alguns casos.
E você comentando, né, a gente vê que tem inúmeras formas de fazer esse tratamento. E aí eu acho que é importante a gente falar sobre a mesma coisa que a gente falou sobre o câncer de mama. Para as mulheres que desejam ter filhos, é possível? Como que é feito esse processo? A gente tenta de tudo, sempre que possível, né? Preservar o útero, preservar os ovários também, né? Que são muito importantes para que consiga aí ter um filho. Mas isso depende mesmo da extensão da doença, né? Então, a gente considera em mulheres muito jovens, com lesões pequenas, a gente considerar ficar com o útero, muitas vezes recoloca o ovário, tira do campo da radioterapia, se é necessário irradiar, para que ele não seja afetado, mas isso depende muito do estadiamento, que é a extensão da doença daquela paciente. Aí acaba sendo muito caso a caso, né? Caso a caso, caso a caso. Outro câncer também que eu coloquei aqui pra gente conversar é sobre o câncer coloretal. Sim. A gente tem visto, né, até na mídia, vários famosos que tiveram diagnóstico, jovens, nem tão jovens. Então, o câncer coloretal, ele vem crescendo no mundo todo. Ele tem muita relação com nossos hábitos de vida, né? Então, é o que a gente come, né? O cólon é o intestino, né? O intestino grosso, o finalzinho do intestino grosso. Então, a gente vê muita relação também com a alimentação, né? Os hábitos, esses alimentos ultraprocessados e cheios de gordura, eles realmente causam danos celulares. Então, a gente precisa cuidar disso, né? E atividade física. A gente tem uma parcela da população, a gente fala em menos de 10% com relação à hereditariedade, mas é um tumor também que, assim como mama, ginecológico, né, ovário, a gente tem que sempre estar alerta em relação às histórias familiares, né, com todos os cânceres. A gente tem genes específicos, mas também é um exame que é um câncer que a gente tem um exame que rastreia precoce e previne. Eu digo previne porque ele consegue retirar, né, as lesões chamadas pré-malignas, antes de virar o câncer, que são as verruguinhas, que são os pólipos. Então, fazer a colonoscopia de rotina, né? Hoje mesmo eu atendi um paciente que falou, mas eu não sinto nada. Eu falei, mas não é para sentir nada, é igual o Papa Nicolau, é igual a mamografia, não precisa sentir, tem que ser um exame de rotina. A gente indica hoje em dia, a partir de 45 anos, que todo mundo, independente da história familiar, independente de sintomas, que faça uma colonoscopia. Então, por exemplo, a partir de 45 seria mesmo já com o histórico familiar. Quem tem histórico não tem que se preocupar em fazer antes. Quem tem histórico familiar ou sintoma, né? Sintoma, alteração do hábito intestinal, emagrecimento, sangue nas fezes, dor abdominal, né? Tem alguma indicação médica, pode ser adiantado, ser feito antes de 45 anos, tá? Agora, uma pessoa que não sente nada, tá super saudável, não tem história na família, a partir de 45 anos tem que fazer uma colonoscopia. Pelo menos uma vez por ano, né? Na verdade, não. Daí a gente tem, depende do achado da colonoscopia, a gente espaça até 5 a 10 anos. Então, não é um exame que faz todo ano, não. Então, de novo, né, gente? É extremamente tranquilo. Exato. Então, é muito, muito, muito importante. 5 ou 10 anos é muito tempo. E previne. Por que esse tempo, né? Porque os pólipos, até ele virar um câncer, geralmente a história são de anos. Caramba. Então, é de 5 anos, 10 anos. Então, se a gente já tinha um pólipo, muitas vezes a gente adianta para 3 anos ou 1 ano a coluna, para a gente entender o tempo de formação de pólipo. E assim a gente vai cuidando de cada paciente individualmente mesmo. E aí, eu sei que você falou de cuidar de cada paciente individualmente, mas como é feito o tratamento, assim, de forma geral? Assim, de um modo geral, a cirurgia, ela é muito importante. Então, o cirurgião, ele remove parte do intestino onde está com a doença, remove os linfonodos que podem ou não estar acometidos ao redor, tá? Algumas vezes a gente precisa complementar com a quimioterapia, que daí vai depender dos achados, né? Da extensão da doença. Então, faz uma quimioterapia aí preventiva, né? Que diminui o risco do tumor voltar. Então, muitas vezes a gente indica, algumas vezes não é necessário. Em tumores mais baixos, que a gente fala de reto, né? Mais baixo, no finalzinho do intestino, quase perto do ânus, muitas vezes a gente faz tratamento com radioterapia e quimioterapia, tá? Então, é um tratamento combinado, seguido da cirurgia. Entendi. Tá? Então, depende da localização, depende do tipo do tumor e da extensão que ele tá.
Aí agora, saindo um pouco de cada tipo de câncer, eu queria falar um pouco sobre a questão psicológica da mulher. Você, como oncologista, eu acho que você acaba lidando com isso diariamente. E queria entender um pouco sobre como a gente pode ajudar pessoas da nossa família que estão passando por isso, ou como a mulher pode lidar com ela mesma para entender que isso é uma fase da vida, vocês vão fazer de tudo sempre para melhorar. Como lidar com esse lado psicológico? É muito difícil, né? Eu acho que homens, mulheres, mas aqui falando das mulheres, é muito difícil ter um diagnóstico de um câncer, né? Mesmo quando numa fase inicial. Então, assim, recebi o diagnóstico do câncer, o que minhas pacientes falam, e eu imagino que realmente é verdade, é que abre-se um buraco, né? E porque câncer muitas vezes denota morte, né? Muitas pessoas acham isso, não é, tá? A gente consegue curar muitas mulheres, mas a gente sabe que é uma fase da vida de tratamento que a gente precisa de uma dedicação muito importante para a saúde e a gente tem que deixar de lado algumas coisas importantes. Então, muitas vezes o trabalho, né? O trabalho é deixado de lado, o trabalho é muito importante. A família, né? A família, na verdade, ela não é deixada de lado, ela é colocada junto no tratamento, então envolve toda a família. Né? A família é totalmente envolvida no diagnóstico, no tratamento, nos medos, né? Eu acredito que quanto mais esclarecimento essa mulher tem em relação à doença, em relação às possibilidades de cura, em relação às possibilidades de ficar boa, melhor ela tem esse enfrentamento. Né? Então, permitir com que ela fale, que ela converse, deixar com que elas falem e conversem, porque muitas vezes falam, não, fica tranquila, mas para ela não está tranquila, ela precisa falar. Então, a gente tem que entender isso, né? Ter como aliados pessoas com ideias positivas, eu acho sempre importante, né? Tá do lado. E deixar de lado quem não tem ideias positivas, né? Porque sempre tem ali alguém com uma experiência não muito boa e não é o momento daquele paciente ouvir ideias que não foram boas, né? Cada um tem um tipo de experiência e a gente sempre luta e foca no lado positivo, porque muitas vezes acontece, né? Os pacientes ficam bem, ficam curadas e a gente precisa cuidar dessa parte toda, né? A parte social, a parte emocional, religiosa, né? Então, tudo isso são aliados. Eu vejo que quanto mais apoio essa paciente tem, melhor, né? Até mesmo no trabalho. Então, às vezes é um trabalho que não possibilita que essa paciente faça um tratamento, né? Não quer saber que ela está tratando, então às vezes ela tem que se afastar. E se afastar, ela vai ficar em casa, improdutiva, e às vezes ela quer ser produtiva. Então tem várias fases aí que a gente precisa ajudar cada paciente. Isso é uma coisa que eu achei essencial você até tocar num assunto, por exemplo, do aspecto religioso, da família e tudo mais, porque eu imagino que quanto mais apoio essa pessoa tem, essa mulher, né, no caso que a gente acabou focando mais nas mulheres, quanto mais ela tem, mais esperançosa e mais força ela encontra para passar por isso, né? Então, quando elas têm muita obrigação, também é um pouco difícil. Então, às vezes, se é uma amiga, tem uma amiga com câncer, vai lá fazer um almoço para ela. Porque às vezes ela quer só dar uma descansada, mas ela tem a obrigação de fazer o almoço, ou vai tomar um café e conversar meia hora. Então, a gente pode fazer desde grandes gestos, né, até pequenos gestos para poder ajudar alguém que está passando por um momento difícil. Sim, que faz total a diferença. Total diferença. Doutora, muito obrigada de verdade pela nossa entrevista. Eu sinto que eu entrei de um jeito e saí com muitas informações que eu realmente não sabia. E eu tenho certeza que para o nosso público também. Então, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Vamos nos cuidar, né, para evitar esses tumores avançados, evitar ter tumores. E vamos que vamos. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, mas vocês continuem nos acompanhando. Não deixem de compartilhar o vídeo com amigos, curtir e até a próxima.